Hoje nós vamos começar a estudar a carta de Tiago, ou o livro de Tiago. E nós temos estudado livros da Bíblia aqui na comunidade, apesar de algumas vezes a gente dar sequência para alguns temas que a gente trabalha também. E nós vamos estudar por 9 domingos. Aí no boletim, inclusive na sequência dos domingos aí com data, talvez, espero que a gente não tenha nenhuma necessidade de mudar, mas devemos finalizar na ceia de julho essa série de mensagens. E hoje vamos começar com Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 18. Vamos ler. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na sua provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Lucas, me ajuda só a dar mais retorno aqui, por favor. Eu não sei se você já leu essa carta de Tiago, o quanto você conhece deste livro, do seu autor. Inclusive, quem aqui da comunidade, agora que a gente está começando uma jornada aí de 9 semanas, ou 9 estudos nessa carta, vai ser um pouquinho mais de 9 semanas, os 9 estudos, eu queria mais uma vez, como mencionei no domingo passado, separe um tempo na semana para ler essa carta toda. São 5 capítulos. Faça a leitura de cada capítulo num dia da semana, que de segunda a sexta você vai ler com tranquilidade esse livro, e aí repita esse exercício, esse devocional, esse esforço, e você vai ver como a cada semana você vai captar algo novo desse texto. Cada dia que você meditar, você vai ver que o texto vai se destacar em algo diferente, e que vai, assim, você vai amadurecendo, crescendo, conhecendo e aplicando essa palavra, esse texto para a sua vida, para o seu dia a dia. Só como uma introdução, já que estamos começando a estudar esse livro hoje, o autor desse livro, Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Ele que é líder, ou era líder da igreja em Jerusalém, ou um dos líderes da igreja de Jerusalém, e a gente lê isso em Atos capítulo 15, e depois em Atos capítulo 21, que
menciona a situação da igreja em Atos e o encontro com a liderança desta igreja em Jerusalém. Tiago está escrevendo essa carta, ou esse livro, tendo em foco os cristãos judeus que pertenciam a essa igreja em Jerusalém. Mas, de novo, voltando para Atos dos Apóstolos, que é um livro central, se você quer entender o Novo Testamento, você precisa ler Atos dos Apóstolos, para você compreender contextos que as demais cartas estão sendo escritas, junto com Tiago aqui. Em Atos capítulo 8, diz que esses cristãos dessa igreja em Jerusalém foram espalhados devido a uma perseguição, que começa logo após a morte de Estevão, que foi apedrejado. Está no versículo 1 de Atos 8, que diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Então, é por isso que Tiago inicia aqui, abre o seu livro, a sua carta, dizendo: Tiago, servo de Deus, esse servo aqui quer dizer escravo, o mesmo significado, e do Senhor Jesus Cristo. E aí em seguida, ele dirige a sua carta, fala o versículo: as 12 tribos dispersas entre as nações, nesse contexto. E aí o seu tema, toda a carta, é para falar de provações, de lutas, sofrimento. E há várias razões que a gente pode justificar o estudo desse livro, dessa carta. Mas duas razões em particular. Primeiro, nós estudamos a carta de Tiago para examinar, sim, o relacionamento entre fé e obras, que para muitos parece que é o tema central, mas não exclusivo dessa carta. Tiago refere-se à fé 14 vezes nesses 5 capítulos. Ao mesmo tempo que ele preenche por toda parte com mandamentos, com ordens ali a esta igreja, aos discípulos, 108 versículos que compõem essa carta, 59 mandamentos, ou ordens, ou comandos, você vai encontrar ali, ele instruindo a esses irmãos. Quer dizer, é uma carta onde a obediência está em todo lugar. Obediência é a questão-chave desse livro. Porque uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela não é uma fé inerte, uma fé que não faz nada. Uma fé verdadeira envolve agir, envolve a vida, envolve não apenas ouvir falar da palavra de Deus, mas envolve encarnar essa verdade na sua vida diária. A gente está vivendo um período muito interessante, se é que já não houve outros assim, mas é onde nós estamos agora inseridos, cada um aqui. Nós estamos numa época que falar sobre obediência, falar sobre mandamentos, sobre ordens, ou obras da vida cristã, parece que as pessoas já vão gritar: isso é legalismo religioso, e aí eles já se afastam, já sai correndo da igreja. Algumas pessoas hoje dizem que cristianismo não é sobre fazer isto ou aquilo. De uma certa maneira sim, mas Tiago aqui vai enfatizar que, peraí, não, é sobre também fazer, é sobre também agir, é sobre também praticar, não é só falar. Você não apenas ouve a palavra, você vive, você coloca ela em prática. Porque se você não viver a palavra, a sua fé é morta. Porque ele vai falar no capítulo 2, que nós vamos ver daqui a alguns domingos. E provavelmente o que aconteceria se Tiago fosse pastor de uma igreja hoje, essa igreja provavelmente não seria uma mega church, não seria uma igreja aí, enfim, que teria filas de pessoas para ouvir esse pregador. Tiago, ele deixa claro, e nós vamos ver nessas semanas que nós vamos estar estudando esse livro, que há sim um relacionamento entre fé
e obras. Mas Tiago vai nos ensinar também que essa fé e essas obras, elas alcançam o mundo. Não é apenas no ambiente da igreja. Não são fé e obras vistas apenas em um culto, numa prestação aqui de estamos servindo uns aos outros no ambiente da religião. Não, ela vai para fora. Uma outra questão que Tiago então vai falar nesse livro, além de um relacionamento entre fé e obras, é que ele vai falar que o impacto da nossa fé envolve a nossa vida, envolve onde Deus te coloca, vamos falar aqui, envolve a nossa cidade, envolve o mundo, envolve onde Deus te envia, onde você vive a sua vida. É por isso que Tiago vai falar neste livro, nesta carta, muitas questões que são práticas. É prático. E aí tem gente que critica essa praticidade dessa carta, mas é isso. É por isso que ele vai falar de provações, lutas, vai falar sobre pobreza, vai falar sobre riqueza, vai falar sobre materialismo, vai falar sobre mundanismo, vai falar sobre justiça social, vai falar sobre a língua, vai falar sobre orgulho, sobre fazer planos, oração, vai inclusive falar o que devemos fazer quando estamos doentes, ou quando encontramos pessoas doentes, entre outras coisas que fala essa carta. Então Tiago, ao tratar desses diversos assuntos, ele aborda diversos temas aqui, mas sempre ele liga esse assunto com a fé. Com a fé. E aí, não uma fé que apenas pega detalhes pequenos da nossa vida, mas atinge um todo, toda a nossa vida. E é não apenas a nossa vida, é a vida das pessoas ao nosso redor. Porque cristianismo é isso, não é você uma ilha ali agora e vive seu mundinho cristão. Não envolve pessoas ao nosso redor. Inclusive tem uma palestra brilhante do pastor Tim Keller, que está disponível no YouTube, a Edições Vida Nova, que é uma editora muito boa, cristã. Ela divulgou um tempo atrás uma palestra que o pastor Tim Keller, pastor de Nova York, que eu sempre cito aqui na igreja de tempo em tempo, e ele dá na abertura dos trabalhos do Parlamento Britânico do ano passado. Ele é convidado para falar, e ele fala, o tema é o que o cristianismo pode oferecer à sociedade no século XXI. Ele dá essa palestra, são uns 20 minutos, para quem tinha dificuldade com o inglês está legendada, inclusive muito boa a tradução. Eu vou colocar no Facebook depois da igreja, no meu lá, e quem tiver interesse, gastar ótimos 20 minutos para pensar sobre o que é essa questão da nossa fé com a nossa vida diária, o que o cristianismo ainda pode e deve falar para os dias de hoje. Por quê? Porque a fé nos move, como discípulos de Cristo, nos move a fazer diferença onde nós vivemos. A fé, como discípulo de Cristo, nos move a fazer diferença na nossa vizinhança. É essa fé que levou, continua levando cristãos e discípulos de Cristo para valer, a ajudarem pessoas com seus vícios. É essa fé que levou diversos discípulos e cristãos de verdade a investirem suas vidas em centros de reabilitação, que levou pessoas a servirem, continuarem servindo comida, alimento a quem tem fome e necessidade hoje, em diversos abrigos, que começaram com pessoas que são discípulos de Jesus, a oferecer cuidado com idosos, a ir em locais de tratamentos de saúde mental. Por toda a Europa você encontra centros de tratamento de cuidados emocionais e de saúde mental, que tem ali na sua origem a igreja, pessoas cristãs, discípulos de Jesus. É a fé em Cristo para valer que leva pessoas a se preocuparem com a vida profissional e formar melhores profissionais, a criarem diversas e diversas universidades que hoje são top aí na referência da educação, e muitos não sabem que o início disso é um servo de Deus, uma pessoa que tinha um coração em Cristo.
Vá ver a história de Harvard, nos Estados Unidos. Qual que é a origem dessa faculdade? Por trás, pessoas tementes ao Senhor querendo fazer diferença. É a fé em Jesus que leva cristãos, médicos, pesquisadores a se envolverem com a causa da AIDS e buscarem a cura, e se não é a cura, é o tratamento com dignidade a quem está doente. É o início de várias questões sociais que acontecem quando há essas tragédias pelo mundo todo, inclusive no Brasil. É uma lista enorme, gente, onde a fé não fica adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Moçambique passa por um ciclone e você está aqui adorando a Deus e não faz nada. Só porque está longe? Não. Mesmo estando longe, a gente faz alguma coisa. Mesmo, a gente ora. Não, ora. Mas tem hora que a gente ora e se doa. Ora e contribui. Ora e divulga, e investe, proclama e vai. Por quê? Porque a nossa fé nos move. É por isso que a nossa fé faz a gente se importar em fazer o Evangelho conhecido em todo o mundo, não apenas no nosso umbigo. É por isso que Tiago 1 vai também falar sobre essa questão da nossa vida em Cristo, e vai mostrar aqui, ele vai já apresentar de cara o tema sobre as provações e as tentações que a gente vive na nossa vida diária. Quer dizer, por que passamos por provações? Por que enfrentamos tentações? Mas não só por quê. Como? Como é que a gente enfrenta? Como é que a gente passa? E se a gente pudesse resumir os versículos de 2 a 18, que a gente leu agora há pouco, em uma frase, é para a gente pensar o seguinte: as provações e as tentações, elas são inevitáveis na nossa vida. Não tem como evitá-las. Provações e tentações são presentes na nossa vida, fazem parte da nossa vida. Mas Deus pretende que ambos, tanto as provações quanto as tentações, nos ajudem a aprofundar a nossa fé. Como? Algumas vezes a gente enfrenta provações, ou enfrentamos provações que vêm de fora, e muitas vezes nós enfrentamos tentações que vêm de dentro da gente. Essa dinâmica louca da vida. E como a gente compreende e passa por elas, por essas circunstâncias, tem tudo a ver com a nossa fé. Tem tudo a ver com como nós compreendemos a nossa fé em Cristo. É por isso que muita gente se bagunça quando passa por uma provação, quando passa por uma luta, quando passa por um período de tentações na sua vida, porque a sua referência, os valores de sua fé estão bagunçados, estão um pouco fora do contraste da palavra de Deus, e aí a aplicação disso na vida é uma bagunça. É por isso que se ouve tanta gente falando sobre o nome de Cristo, sobre ser discípulo de Jesus, sobre vir a uma igreja, frequentar a igreja, mas a vida é uma bagunça, porque a sua referência de fé, tem gente que pensa em fé apenas para salvação, mas é uma salvação que parece que estou salvo, estou garantido no céu, e aí desconecto toda a vida. E não é isso que a gente vê na palavra de Deus. Inclusive, o autor, pastor David Platt, ele é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Eu estou usando um comentário dele neste livro para basear as mensagens. Ele diz assim que há 3 verdades que afetam o nosso entendimento e resposta às lutas e tentações. E aí ele enumera. Ele trabalha esses 3 temas que a gente vai trabalhar agora, pensando e refletindo. Há 3 verdades que afetam o nosso entendimento e resposta às lutas e tentações. Primeiro, Deus é soberano sobre nossas provações. E nós vamos ver agora os versículos 2 a 12. Em seguida, nós somos responsáveis em nossas tentações. É o que vai falar os versículos 13 a 15. E terminando, Deus é
fiel para a nossa salvação. Como termina, versículos 16 a 18. Para a gente não se perder de volta. Vamos do versículo 2 a 12 agora. Primeira verdade. Para a gente guardar no nosso coração. Deus é soberano sobre nossas provações. E é o que Tiago está dizendo nesse início da sua carta. Tiago diz que as provações, presta atenção, estou falando das provações. Tentação é outra coisa, é um outro departamento. As provações, as lutas, nunca estão fora do controle de Deus. E mesmo passando pelas provações e as lutas nos alcançando na vida, Deus ainda assim realiza seus propósitos por meio delas. E aí, se a gente pudesse não ter essa ideia, esse versículo, esse contexto na Bíblia, seria muito bom, de acordo com aquilo que você quer colocar na sua vida, mas está aqui na palavra de Deus. Mesmo lutas e provações, Deus ainda pode usá-las para cumprir o seu propósito na nossa vida. É por isso que esse texto, esse contexto onde está a carta de Tiago toda, gente, é um dos livros mais profundos da palavra de Deus, de uma importância assim, absoluta na nossa conduta de vida cristã, porque ele vai mostrar aqui o que é amadurecer na vida cristã. O que é amadurecer na nossa fé como discípulo de Jesus? O que é ter uma vida madura para valer em Cristo? E é interessante, gente, eu não fiz isso de propósito, mas quem é aqui da comuna, que frequenta a nossa igreja, sabe que nós acabamos de estudar o livro de Abacuque. Estamos em 3 domingos. Eu nem imaginava que a conexão com esse livro, da maneira como está sendo e será. Tiago escreve uma comunidade, isso a gente precisa ter em mente ao ler o texto. Tiago está escrevendo essa carta para uma comunidade de cristãos que estão sendo perseguidos, pessoas que estão machucadas. E outra coisa para gravar, são pessoas humildes, pobres, em sua maioria. É muito sério o contexto e a maneira para quem ele está falando. Por que eu estou reforçando isso? Porque no versículo 2 ele vai dizer para considerarem, quer dizer, essas pessoas ainda assim considerarem as suas provações, as suas lutas serem motivo de grande alegria. A palavra que está falando isso. A gente precisa, ao ler isso, parar e falar: peraí, como assim? O que é essa conexão? Como é que eu lido com isso? Que não é só um versículo que você lê e aí emenda para o próximo cântico do louvor, agora vamos para um cântico agitado e vamos declarar que o Senhor é Deus e tal. Quando você está machucado, você é pobre, você está sendo perseguido, e aí ainda assim olhar para suas provações e considerarem cada uma delas como motivo de grande alegria. E o interessante é que Tiago, igreja, não está sugerindo, ele está afirmando isso. Não está falando para cada um pensar se é isso ou se não é. Não, ele está afirmando essa palavra. Não é sobre se eu sinto legal, ou se eu estou me sentindo um pouquinho mais pesado aqui hoje. Não é sobre sentir, é sobre a vida. E uma coisa que a vida nos mostra, se você está vivendo para valer aí o dia a dia, não importa se você é adolescente, jovem, casado, jovem, ou adulto, pessoa já na terceira idade, as provações que nós passamos e enfrentamos na vida, as lutas que a gente enfrenta, normalmente não vem acompanhado de sorriso. Eu não encontrei isso em promoção, em um pacote aí de lutas. 3 lutas aqui intensas e 2 sorrisos na semana. Não vem acompanhado. Você não sabe, na verdade, qual que é o fim disso tudo. Provação é provação, gente. Luta é luta. E aí, para isso, para de ficar no Evangelho da Bajara e vai para a palavra de Deus e leia os Evangelhos.
Leia a palavra de Deus e veja, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 11, quando Marta e Maria, pessoas da intimidade de Jesus, estão ali, se aproximam de Jesus porque seu irmão Lázaro morreu, um grande amigo de Jesus que morre. E aí o que é interessante é que Jesus não chega com um sermão preparado para Marta e Maria. Jesus chega, ele não fala a primeira frase como muito crente faz hoje, uma falta de absurdo, né? Ah, porque Deus tem um propósito nisso. O cara está lá, todo ensanguentado lá, todo entubado. Você quer falar do propósito de Deus, enquanto a pessoa está lá entubada, sem derramar uma gota de lágrima, antes de abrir a sua boca. Eu ia falar uma outra frase, mas eu vou isso escandalizar. Fala por aqui, me controlar, porque eu estava falando para Deus ontem, né? Ele estava em casa, depois tendo papo, de casa que teve no hospital, essas coisas, para mim, eu não falo brincando não, é sério. Seminário, faculdade de teologia, tinha que ter uma matéria obrigatória. Para cada pessoa que passa pelo seminário, é obrigatório você ir para um velório, no cemitério da tua cidade, ficar lá em silêncio profundo, sabe? Fica em silêncio, fica quietinho observando, e orando em silêncio, observando. Fica lá algumas horas, já coloca até uma carga horária. Em seguida, vá para algum hospital e visite as UTIs dos hospitais. Passa algumas horas também nesse exercício, sem falar nada, para ver a sua impotência diante de algumas circunstâncias da vida. Gente, muitos programas de televisão mudariam o seu país. Aliás, né, você já percebeu que esses ministérios, entre aspas, não tem ministério nas UTIs, não tem ministério nos velórios? Por que será, né? Por que será? Irmãos, aqui, estava falando de João capítulo 11, que é um texto que fala de Jesus, e Jesus não chega com um sermão preparado para Marta e Maria. Jesus, primeira coisa, lógico, Jesus sabia que tinha propósito na morte de Lázaro, mas ele vem trazer conforto. Primeira coisa ali, ele vai chorar. É o que diz o versículo 35, o menor versículo que a gente encontra na Bíblia. Jesus chorou diante da morte, antes de ressuscitar. Ele chora. E a gente não aprende, você já percebeu isso? A gente sempre quer ter uma explicação. A gente vai visitar alguém, mas tem que ter uma explicação lógica, uma coisa que, de fé. Você não chora, você não aprende. Deus pode até fazer um milagre, mas antes do milagre tem que ter envolvimento, tem que ter compaixão. Enfim. Então, como é que a gente experimenta essa grande alegria que Tiago está falando aqui, ao passarmos por uma provação? E de novo, gente, para complicar a minha e a sua situação, Tiago cita diversas provações. Essa uma provação, a gente tica ali o negócio e fala, completei a fase, senhor. É igual videogame quando é a fase grátis, né? É ótimo, mas parece que não, tem mais algumas outras fases para a gente completar na vida. Não é apenas a primeira. As meninas em casa, elas fazem o joguinho do Sonic, elas gostam. Quem papai aqui sabe o que eu estou falando, né? E elas ficam felizes. Irmão, elas sabem que nessa aquela fase grátis, que eu não achei o jogo completo. Eu sou doido de fazer isso. Mas a vida é um pouquinho mais complicada do que a fase 1. Qualquer joguinho aí que você pensa que você está envolvido. Tiago está falando diversas provações. No versículo 2, diversas inclui pequenas e grandes, intensas e não tão intensas, mas são diversas, são variadas. E provação, gente, por favor, provação não tem nada de radiante nelas, não tem nada de legal nelas, coisa nenhuma. Se você olhar para uma luta, uma provação na circunstância por ela mesmo, é luta, é desgraça, é provação. Agora, que pode manifestar alegria é percebermos que absolutamente tudo em nossa vida, e aí até mesmo as provações, estão debaixo da autoridade de Deus. Tudo está debaixo da autoridade de um Deus que é soberano e que alcança os seus propósitos mesmo quando você está nas suas lutas.
mesmo quando você está passando por provações, e compreender que uma das verdades da palavra do Senhor é afirmar: Deus não é um Deus ausente. Mesmo quando eu estou no luto, mesmo quando eu estou acamado, mesmo quando eu estou, preencha a frase: Deus é Deus presente no meu vale. Eu posso até sair do vale, posso não sei quanto tempo vai demorar esse vale, mas Deus comigo nessa passagem, nessa caminhada. E o que Deus está alcançando nisso tudo é o que o versículo 3 e 4 começa a mostrar, como Deus usa as provações da nossa vida. E vai dar o versículo 12 aqui. Deus está encorajando esses crentes perseguidos em suas lutas, e Ele está aqui encorajando por meio de Tiago, para eles continuarem firmes. Abracem essas lutas, não por aquilo que elas simplesmente são, não é essa doideira: estou fazendo a luta e não faço mais nada, e fico só nisso, ou lamento, ou fico num glória a Deus furado, que o coração está louco, e você está verbalizando um negócio que não é verdade. Não é isso, mas é entender que: Senhor, estou aqui no hospital hoje é meu dia, é meu dia, chegou o meu dia de estar no leito. E a minha pergunta é: Senhor, como é que eu saio desse leito? Porque tem gente que a primeira coisa que quer saber: e aí, como é que é? Como é que é o truque? Como é que eu faço a oração e levanto daqui? Ou a gente pode colocar uma outra lente do Evangelho e falar: Senhor, estou aqui nessa cama, o que o Senhor quer de mim? Como é que o Senhor vai trazer glória ao teu nome, mesmo eu estando nessa situação? Estou no velório, eu estou na fila do desemprego agora, acabei de ser mandado embora, estou com um processo em andamento, estou nisso, naquilo outro. Como é que eu trago glória ao teu nome nessa circunstância do dia da minha adversidade? Ou é uma adversidade só, que não tem conexão com a vida? É só mais uma luta que Deus estava na Flórida alcançando o Mickey, e aí fiquei perdido. Que a gente não fala essas coisas ao pé da letra, mas às vezes a vida nos alcança e parece que a gente é surpreendido com a provação. Quando nós estamos advertidos por Deus, elas são reais. Gente, por favor, no Evangelho, ainda da fantasia gospel, vai vir o primeiro nome lá do personagem lá, você lembra do pequenininho lá do Tatu, né? Vai ver o Tatu crente com o versículo lá de receber na ilha, você chegou na Crentolândia. Não é isso o Evangelho, a vida é muito mais séria, é muito mais. O pessoal aqui já peço desculpa, eu solto umas. Depois eu vou ouvir em casa, mas eu solto. Mas e aí, gente? O que a gente faz com a vida? Desculpa, tem gente que visita a igreja, parece que sempre eu prego uns textos meio pesados e tal, mas eu prego na sequência, o texto é esse, não dá para pular. Agora, o que a palavra de Deus afirma é que ao passarmos por essas provações, por essas lutas, é que crescemos. É ao passar, não na ausência delas, é ao passarmos por elas, é que amadurecemos. E amadurecemos para quê? Para parecer cada vez mais com Cristo, para ser cada vez mais semelhante a Jesus. É o que o versículo 3 afirma, que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O objetivo de Deus está claro aqui. O objetivo de Deus em nossas vidas é maturidade, é crescer semelhante a Cristo. Porque muita gente fala que crescer no Evangelho aí associa com posses, com status, com a vida ser próspera, mas é desconectado de trazer glória a Deus. Quando a palavra aqui fala é amadurecer, é crescer cada vez mais semelhante a Jesus, como Paulo afirma em Romanos 8, 38 e 39, quando ele afirma naquele texto lindo de Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala nada, é nada pode nos separar, mesmo a tua luta, mesmo a tua dor, mesmo a tua situação. E a implicação do versículo 5 é
mais clara ainda no nosso contexto que a gente precisa falar hoje. Versículo 5 diz assim: que se algum de vocês tem falta de sabedoria, sabedoria quando? Na vida, aquilo que está vivendo e às vezes não sabe discernir. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quer dizer, aqui, Tiago está abrindo nossos olhos para falar: nós não somos tão sábios quanto pensamos. Você não é, pode ter até um PhD de título, mas você não é tão inteligente como você pensa, não, meu amigo. Nós não chegamos nesse ponto ainda, absolutamente ninguém. É por isso que esse texto nos leva, e a palavra de Deus nos leva a aprender precisamos aprender a confiar na sabedoria do Senhor. Uma sabedoria que não vem da USP, não vem da PUC São Paulo, uma sabedoria que vem do Senhor. É por isso que você deve pedir sabedoria de Deus na tua vida. Você está passando por uma grande luta, uma grande aflição, e não pede sabedoria de Deus. Você pede sabedoria da Folha de São Paulo, nada de errado de ler. Pede sabedoria de um site que você frequenta lá. Pior que tem gente que pede sabedoria do Facebook. Não caiu ainda a ficha do que é o Facebook, nessa questão de sabedoria, que é outro departamento também. Mas você não pede sabedoria de Deus. Está passando uma grande luta e continua ignorante, porque não vai pedir sabedoria onde você pode encontrar, que é do Senhor. E a gente deve pedir, devemos clamar por isso. Quando você passa por provações, quando eu passo por provações, vamos falar a verdade, gente, a gente percebe que a gente não sabe todas as coisas, coisa nenhuma. Quando você passa por uma provação, por uma luta, você compreende que você não consegue ver todas as coisas para valer como elas são. Nós não temos como saber todas as perspectivas. A gente não consegue discernir todos os caminhos que vão levar aquela ou aquela decisão. Muitas vezes, até numa situação que a gente vive, aí que a gente compreende que a gente não tem a experiência de vida para responder a tal coisa. Agora, é por isso que a palavra de Deus fala para ir aonde? Até Deus. Porque é Deus que é soberano. É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que tem uma perspectiva eterna. E é Ele, em Cristo, por causa de Cristo, que experimentou todo tipo de provação e prevaleceu. É Ele que é minha referência e minha fonte. Irmãos, e pedimos a Deus porque todos dão livremente boa vontade. É por isso, gente, que no versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante ao onda do mar, levada e agitada pelo vento. Por favor, esse texto está conectado com a nossa vida, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente passa por algumas provações. Vamos falar a verdade, gente? A gente passa por algumas lutas que a gente fica perdidinho. A gente não consegue ver sentido nelas. A gente não sabe por que estamos passando por elas. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? A questão aqui, mesmo quando a vida, de fato, a vida real, ela não é fácil, mas a gente precisa entender que crer em Deus continua sendo a verdadeira sabedoria. A Bíblia não fala que a vida será fácil, mas fala que Deus é contigo. Deus é com você, fica firme. Fica firme, porque muitas vezes o nosso único papel é, o pastor, meu amigo meu falava, trinca os dentes. Muitas vezes eu não sei a resposta, trinca os dentes que nós vamos passar por isso. Passar como? No mantra evangélico? Não, com Deus. Não é quando nós repetimos palavras às vezes, não é com Deus, com o Senhor. Por isso que os versículos 9 e 11 nos afirmam também que podemos contar com os recursos de Deus. Aí vai começar a introduzir o tema sobre riqueza, pobreza, que é apresentado aqui na carta de Tiago. E por que ele trata disso? É o que eu falei já na introdução dessa mensagem. Porque muitos daqueles que estão lendo essa carta são pessoas pobres. Tem alguns ricos também lendo. Mas a base dessa igreja são pessoas pobres com as suas lutas.
E alguns ricos que confiavam também nas suas riquezas. E é por isso que Tiago nos lembra aqui, que está lembrando por toda a sua carta. E aí ele vai citar aqui, está nesse trecho. Tem a ver com o sentido desse texto. Tiago vai nos apresentar a incrível verdade que as provações têm a capacidade de nos nivelar. Vai no hospital, rico e pobre, pode estar no Einstein, pode estar no Einstein ou no SUS, mas dentro do hospital, você está diante do diagnóstico, você está ali impotente, tanto o rico quanto o pobre. E o texto aqui está nos ensinando, se você é pobre, de condição humilde, você deve se orgulhar, mas quando fala essa palavra de orgulhar, não é orgulhar de maneira tola, mas é se orgulhar de que essa sua situação, que é passageira, quando a gente olha em perspectiva à eternidade, essa situação deve te conduzir a continuar confiando no Senhor. Você, acima das questões das ausências dos recursos materiais, das riquezas, mas você tem o status de ser filho de Deus. Irmãos, é por isso que você pode visitar um morro, uma favela, você encontra cristãos, discípulos de Jesus, com um sorriso. Tem um vídeo nessa semana, um pastor, eu admiro muito o seu trabalho, o pastor Antônio Carlos Costa, do Rio de Janeiro, que dirige a missão Rio de Paz. Essa semana ele está lá em Moçambique, visitando as questões do ciclone. Aí ele sai na rua, entrevistando, querendo nos provocar, pessoas que perderam tudo. Ele colocou fotos pesadas, olha assim, pessoas que são do Senhor, criançada, tudo no salão lá, perdendo tudo, as suas casas, suas escolas, e estão lá, cantando louvores, estão lá, juntas, estão rindo. Por quê? Porque perdeu tudo que é passageiro, mas não perderam a sua condição de serem filhos de Deus. Isso não se perde, gente, isso não se perde. Agora, ser rico, quando vem a aprovação, você vai entender que o seu dinheiro não compra tudo. O seu dinheiro pode até pagar um plano de saúde mais caro que você pensa, mas não paga a tua saúde, não paga a paz quando você está no meio de uma aprovação. O seu dinheiro, os seus problemas não cobrem as suas feridas. É isso porque as provações nos nivelam. Um dia, tudo vai ser deixado, não a nossa condição de filho de Deus. É nisso que a gente olha e fala com esperança. Oh, é por isso que o versículo 12 diz que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam, ao que o amam. Aqui, Tiago está fazendo uma alusão ao que texto, gente? Sermão da montanha, bem-aventurado, feliz é o homem. Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 4, 17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmão, por favor, está doendo? A situação que você está vivendo agora? Tem lágrimas reais caindo do rosto no dia de hoje? Paulo nos lembra nossos sofrimentos. Ele aí usa a expressão ainda leves e momentâneos, comparado com a eternidade, gente. Não é apenas uma palavra solta. E ele fala assim: estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Você precisa pegar essa dor, consagrar ao Senhor, para não ser a dor em vão. Tem um lugar certo para você colocar a tua dor, a tua luta, a tua promoção. É por isso que outra verdade é que nós somos responsáveis quando passamos e enfrentamos as nossas tentações. Versículos 13 a 15. Versículos 13 a 15 fica muito claro, nós somos responsáveis em nossas tentações. O que quer dizer isso? Primeiro, separa os departamentos. Deus é soberano em nossas provações. É por isso que a gente pode considerar as diversas provações que a gente enfrenta e ainda ter alegria por saber que Deus pode
trazendo o resultado disso que traga glória a Ele. Por outro lado, Tiago tem cuidado de mostrar que toda aprovação pode também nos levar a uma tentação. Quando passamos por uma dificuldade financeira, somos tentados a não confiar na provisão de Deus. Quando alguém querido morre, somos tentados a questionar o amor de Deus. Quando experimentamos algo que a gente considera injusto, um sofrimento que é injusto, a gente é tentado a cobrar pela justiça de Deus. Mas como diz o saudoso pastor R.C. Sproul, ao responder sobre por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, ele respondeu assim: existiu apenas uma pessoa boa nessa terra, e ela se ofereceu em sacrifício. Desculpe, está apontado. E o versículo 13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Olha que sentença, frase forte. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha o caminho, olha o percurso. E o ensino nas Escrituras é bem claro quando Paulo diz em Romanos 7,18: sei que nada de bom habita em mim. Então presta atenção. Pecado não é que acontece simplesmente do nada, de repente. Há um processo por trás dele. Há um engano, há um desejo, há a desobediência que gera a morte. É um caminho. É por isso que Romanos 3,23 afirma que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Sabe aquela frase quando alguém vai casar com uma pessoa que não é discípula de Jesus? Uma pessoa é tão boa, é um homem de tanto caráter, que menino bom, só não é discípulo de Jesus, só não é nascido de novo. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Todos. Se não passar pela cruz, experimentar novo nascimento, da misericórdia e graça que Cristo alcançou na cruz, a gente tem uma forma de nivelar a nossa justiça, o nosso nivelamento daquilo que é bom e íntegro na sociedade, com uma mente muito distorcida e falha. Tem pessoas, é lógico, gente, comparando um bate-papo, um cafezinho, é lógico que eu tenho amigos que têm uma vida que falam: uau, só faltava ser o servo de Deus. Só mesmo. Mas esse só mesmo, tão só, que ainda assim, o preço disso é a cruz de Cristo. Você pensa que a cruz é um amuleto da sorte para ir para o céu? A cruz de Cristo é o preço. É o preço de sermos resgatados em Cristo Jesus. Tem vida que é oferecida a derramamento de sangue. Bendito seja o Senhor, que há a ressurreição, que é a nossa esperança. Romanos 6,23, por favor. O salário do pecado é a morte. No Evangelho nós não temos como omitir esses pontos da palavra de Deus. Não tem como apresentar só um Evangelho que é bacana, que é bonitinho, que é da hora, com Jesus que é super legal, é o cara. Não, é o Senhor. Não é o cara, não. É o Senhor. E Ele deu a sua vida por mim e por você. É por isso que, para terminar, há essa fidelidade do Senhor que Tiago também está apresentando, que é uma verdade que a gente precisa guardar, porque Deus é Ele que é fiel para a nossa salvação. É o que termina esse trecho, versículos 16 a 18, onde Tiago também nos diz o que fazer em meio às provações. Ele não deixa a gente solto, perdido, aflito. O que é para fazer quando a gente está passando por provações e as tentações vêm também na nossa vida, no nosso coração? Devemos lembrar: Deus continua sendo fiel para a nossa salvação. Lá no versículo 17, gente, que diz que
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por isso que eu quero terminar te falando, gente. Hoje é uma mensagem começa muito séria para a nossa vida por causa da sua aplicação. Mas se você está passando por alguma provação neste momento, alguma luta que está sendo intensa na tua vida, por favor, não creia nas mentiras de Satanás ou do seu próprio coração, em meio a essas circunstâncias que querem negar a presença de Deus, te resgatando, te salvando, sendo Deus presente, mesmo no dia da tua adversidade. Essa mensagem de hoje, por favor, é para terminarmos essa manhã, refletindo na palavra de Deus, confiando no Senhor, mesmo em meio às provações. É no meio das provações e das lutas que a gente precisa se voltar ao nosso Deus, porque é Ele que é a fonte de toda a boa dádiva. É Ele, não tem outro lugar para você ir, a não ser a presença de Deus. Teu coração está seco, a fonte verdadeira que é o Senhor. Teu coração está árido, a tua vida está uma bagunça, não fuja da fonte que é o Senhor, que é fonte de vida, de esperança, de renovo. É o contrário, vai ter gente que passa por uma luta, deixa de vir à igreja, não é por causa da igreja Parede, Comunidade Batista, Pirassununga, não, a igreja é o corpo de Cristo. Por que nós nos reunimos aqui semana após semana, e durante a semana, como igreja do Senhor? Mais do que o ambiente físico, é esse contato de igreja, organismo vivo do Senhor, porque quando estamos passando pelas nossas lutas, um lembra o coração do outro. Fica firme, meu irmão. Fica firme como? Só na base de fica firme. Fala para o teu irmão agora, fica firme. Né? Que nem aquela música do Eu Me Remexo Muito, isso é todo irmão agora fica firme muito. Né? Para com isso. Que besteira é essa de igreja, de religião que você pratica e que não acorda. Quando tem um momento de uma luta, de uma provação, meu irmão, volte-se para aquela que é a igreja do Senhor, que Ele ama. Não vou para a igreja porque estou na luta. Não, vá à igreja do Senhor, porque no meio dessa luta Ele vai se manifestar na tua vida, renovar suas forças, enxugar as suas lágrimas, vai levantar o teu semblante caído. É no Senhor que vai vir o teu socorro, é do Senhor que vai ter renovado as suas forças. Quer dizer, você está passando pela luta, aí vai para a Netflix, está assistindo Netflix, porque você não tem tempo para vir à igreja, porque você não tem tempo para frequentar o pequeno grupo. Abre teu celular aí, vê que você gastou as horas do celular nessa última semana, que agora o celular te entrega, né? Se você tiver dúvida, dá para o irmão da direita e da esquerda para ele pegar o seu celular agora e olhar como é que foi as suas horas gastas nesse aparelhinho. Pode ser do bem, mas muitas vezes pode ser do mal também. Porque é difícil, meu irmão, provação é difícil. A vida é difícil. Por favor, geração mimimi, acorda. A vida é difícil. Servir a Deus tem momentos de lutas e provações também, mas fica firme. Por favor, para de acreditar nas mentiras de Satanás. É que nem o pessoal. Gente, eu falo para alguns amigos que entram nos programas de facilidade para ficar rico. Uns empregos, uns negócios de merchan, um mecanismo de pirâmide, de não sei o que você não discerne o que está escrito ali, mas é um negócio que quem fica rico é quem está profundo para você, e você fica lá ralando, e tem gente que pensa também que a igreja é esse mecanismo, você entra e a vida fica próspera, e aí tem cura, e aí tem libertação, tem não sei o que. Meu amigo, a palavra de Deus diz que fica com o Senhor, tem provações, tem lutas, porque a vida ela é verdadeira, ela é de verdade. Para de brincar com a vida, fique bem em nome de Jesus, porque minha frase final para nós orarmos é: acorda, a luta é de verdade, gente. Você vai para a faculdade, vem ali um professor carente de ser redimido em Cristo Jesus e usa toda a sua capacidade intelectual para minar a tua fé. Acorda, moçada, acorda, coloca a palavra de Deus na tua vida, e aí você vai ver como é que a verdade se manifesta nesses ambientes da adversidade. Por favor, a vida é séria. Você está passando por uma luta no seu trabalho, meu amigo, se é de Cristo, você está pensando no que você vai fazer o que ali? Vai estar de férias? Tem só ascensão, só no avanço.
Por isso que eu leio, eu sei que o pessoal faz com boas intenções, gente. Vai pensar, vamos declarar agora que Santo André é do Senhor Jesus. Isso não vai mudar nada. Com todo respeito, por favor, não vou zombar de ninguém não. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Fica aí, vai fazer 10 voltas no passo municipal. Eu não estou desprezando quando a gente se reúne para orar sério, consagrar algumas experiências com Deus. Nós estamos consagrando, mas a gente consagra em temor ao Senhor. Não é mágica, gente. Por favor, o Evangelho não é uma poção mágica. Já falei isso, não é trocamos a lâmpada do gênio, né, pela Bíblia maravilhosa, que você vai passar aqui, tem 3 desejos para realizar com o Senhor. Não é isso. Provação é provação. Agora, muitas vezes, você está passando por uma provação e uma luta que você precisa de arrependimento. Precisa de confessar pecados. Precisa admitir, eu pequei, estou longe do Senhor. E é por isso que você tem que chegar perante o Senhor com o coração quebrantado e humilde. E Ele te renovará. E Ele te fortalecerá. Agora para de bromar. Para de pensar diferente. Pega essa provação e essa luta, porque talvez você está falando, Senhor, eu não sei onde eu estou errando, talvez você não saiba a vez que eu consagre então essa situação ao Senhor. Consagra ao Senhor. Porque a verdade do Evangelho é que Deus nos redimiu do pecado e da dor por meio da morte e da ressurreição de Jesus, seu Filho. E se Deus foi fiel para nos salvar dos pecados, você acha que Deus não vai salvar dos nossos sofrimentos, gente? Deus está ali brincando de esconde-esconde com a gente? Por favor, não. Mas no meio desse momento agora, fica firme, porque Ele continua sendo a fonte de toda boa dádiva. Não tem outro lugar para você beber. Então vamos consagrar. Eu acho que essa mensagem é para todo mundo, vai começar de mim. Por favor, não fica concentrado se eu brinquei com alguma frase, alguma coisa aqui, mas pega a essência. Algo de bom da palavra de Deus sempre fica no teu coração. Então vamos orar agora. Vamos orar consagrando a nossa vida, nossos dias, nosso momento, a nossa provação. Olhar para o nosso coração, que tentações tentam às vezes vir, tomando volume. Você precisa de Cristo para vencê-las, para superar. Vamos orar. Pai querido, Senhor, essa palavra é muito rica, Deus. E se aplica a todos nós. Tem gente aqui, Pai, que está desapontado com a sua religiosidade. Tem gente aqui que está desapontado com uma comunidade de fé. Tem gente que está aqui, Deus, machucado por relacionamentos. Gente que está passando por um divórcio. Gente que é o filho que abandonou. Gente que está aqui, Deus, presa em mentiras, em laços malignos. Gente que está presa no vício, na pornografia, com as finanças uma bagunça. Gente que não tem perspectiva e o medo está tomando o seu coração. Gente que está vivendo uma depressão, que não é apenas uma questão de saúde, é uma questão espiritual. Tem gente aqui que está presa, Pai, por causa de mentiras malignas e diabólicas na sua mente, que tem escravizado. E Pai, o que queremos orar nessa manhã é que a Tua palavra, Teu Espírito Santo, possa de fato, Deus, nos libertar. Que a Tua verdade possa limpar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração de tantas mentiras. Porque as provações estão aí, Pai, mas Senhor, nos ajude a olhar para elas e ver como oportunidades de vermos o Senhor cumprir os Teus propósitos, apesar delas, mesmo com elas, mas que o Senhor cumpra os Teus propósitos na minha vida e na vida da Tua igreja. Senhor, precisamos do Senhor. Não temos mais a ninguém a quem nos entregar e a quem confiar. Precisamos da Tua sabedoria. Uma sabedoria que vem do Senhor, porque estamos esgotados, ó Pai. Nosso país carece da Tua direção, Pai. Nós estamos vivendo dias difíceis, muitos erros que nos afetam também. Tem misericórdia da nossa nação, porque o Senhor continua sendo a nossa única esperança. Alcança sim, Pai, a nossa nação, mas antes disso, alcança a minha vida, alcança o meu lar, alcança meus irmãos aqui que estão ao meu redor, a minha vizinhança, alcança a minha cidade, Pai, e que isso tudo, Pai, possa ainda mais adiante todos nós olharmos para o Senhor, Pai, como Deus vivo e verdadeiro, Deus presente mesmo no dia da aflição.
O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor. É isso que afirmamos e reconhecemos no nome de Jesus. Amém. Queda, Tom. Glória a Deus, antes da gente sair, antes de retirarmos, vamos tomar o Senhor. Onde está, Senhor? Morei no meu redor. Assim posso ver, mas eu sei que posso ver o amor sem sentido ao me achegar a ti. É tão profundo que surpreende o teu amor. Tanto amor senti ao me achegar a ti. É tão profundo que surpreende. Vamos declarar que imenso. de Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe essa semana.